Então, minha gente, vamos continuar nossa conversa, vamos conhecer mais sobre o Exército, sobre o 5º Batalhão de Engenharia, essa instituição que nós estimamos muito aqui. Coronel Franco Azevedo, a importância, como é que você vê a importância do serviço militar na vida de um jovem? Bom, desde de Olavo Bilac, né, a gente, que foi um defensor do serviço militar, a gente tem notado a importância do serviço militar para o jovem que está iniciando a sua vida profissional. O jovem vem da adolescência, a adolescência tem uma característica de reação, muitas vezes, né? E dentro do Exército, em função da hierarquia e disciplina, que são as bases do funcionamento das Forças Armadas, o jovem passa a ter alguns valores enraizados na sua cultura, né? Por ele estar próximo de pensar coletivo no país, ele começa a ter certas noções de civismo, de patriotismo, de coletividade. Isso traz para ele um espírito também de responsabilidade, né? Conforme eu disse, né, hierarquia e disciplina, ela nos guia na nossa formação e na nossa profissão. Então, quando se fala em hierarquia, se fala em postos e graduações. E quando se fala em disciplina, se fala em regulamentos, leis, etc. Então, se um jovem, ao entrar, começa a sentir esse sentimento de coletividade, começa a fazer parte da vida dele, de conviver com várias pessoas, com vários jovens, então ele vai adquirindo lentamente esse espírito de responsabilidade, espírito de disciplina. Ao trabalhar para a comunidade, por exemplo, ele vai adquirindo sentimentos de amor à vida, de amor ao próximo. Então, eu acho que o serviço militar tem essa característica, né, de lapidar os valores no jovem. Realmente, nós temos discutido muito aqui na TV Milênio, especialmente no nosso programa, a importância da noção de disciplina e de hierarquia, porque na educação atual, tanto na família como na escola, está se perdendo essa noção de limite, essa noção de disciplina de uma forma assustadora. E queira ou não, lá para frente, quando o jovem for assumir uma função na sociedade, existe a hierarquia e existe a disciplina e existe a noção de limite. Então, quem não aprender, assim, o que passar por exército realmente ajuda muito nessa formação, ele vai entender. E a gente percebe que todo moço que passa por exército tem um comportamento diferente e amadurece muito mais depressa. Eu costumo dizer que ele entra adolescente e leva um carimbo na saída homem, feito, né? Realmente. Mas dentro desse aspecto ainda, coronel, você também deve ter sentido isso. Na tua opinião, porque a maioria dos jovens e das mães, principalmente as mães, mãe, veja lá, se é ou não é, tem um certo medo do filho serviço. Ai, meu Deus, meu filho começa a chorar e tal. Puxa, que pai, fica preocupado. E o rapaz também. Será porque a adolescência está sendo muito cumprida atualmente, né? O adolescente, décadas atrás, o rapaz com 17, 18 anos, às vezes tinha uma posição mais definida, mais madura. E hoje a adolescência está muito cumprida. Às vezes passa até nos 20 anos. Qual que você atribui esse medão, assim, esse meio pavor até que existe? Eu não sei se trata de medo propriamente dito, né? Mas eu tento responder a sua pergunta da seguinte forma, né? Talvez o juramento, na hora do juramento, as mães vão lá, vão assistir, aí fala com o sacrifício da própria vida. Talvez isso possa chamar a atenção para o fato. Mas, na verdade, pela disciplina e pela hierarquia, quando a gente tem esses dois pilares e tem as normas e regulamentos, qualquer tipo de risco, ele fica minimizado, né? Claro, a profissão militar é uma profissão de risco. É uma profissão de risco, como muitas outras profissões são profissão de risco. Se você colocar os bombeiros, ou o próprio madeireiro que vai cortar uma serra, enfim, tem os seus riscos. Mas o risco controlado, o risco administrado, ele pode ser evitado. E com base na hierarquia, na disciplina, nos regulamentos, na obediência às leis, que a gente consegue evitar estes riscos, né? Em contrapartida, muitas mães também sabem que ali o jovem está aprendendo um ofício, seja carpinteiro, pedreiro, seja cozinheiro, motorista, enfim, qualquer
profissão que ele está ganhando lá no Exército, ele com certeza vai aplicar esses conhecimentos depois na vida civil. Perfeitamente. Até porque eu sempre acompanho, desde que eu servi, eu me senti muito ligado ao Exército. Eu sempre acompanho, eu recebo convite, sempre vou. Até no dia da incorporação, que tem aquela cerimônia que os rapazes entram pelo portão do batalhão, né? E depois lá, a gente nota muitos deles até chorando, as mães e as namoradas chorando, parecia que aconteceu uma coisa ruim. E alguns meses depois, na hora que a entrega é a buena, que ele fala? A buena. A buena, a entrega da buena, que está formado o soldado, a expressão é outra, dos rapazes, aquela expressão de entusiasmo. Uma postura mais. Uma postura definida, né? muito bonita, as mães orgulhosas, as namoradas mais apaixonadas ainda, né? Uhum. Então é uma questão de realmente de conhecer, porque existe um certo mito. Você vai ver o que é bom no Exército, não sei o que, né? Uma conversa assim. Bem, ainda falando sobre o jovem, está sendo muito discutida na cultura ocidental, né, a homossexualidade. Em vários aspectos tem sido muito discutido isso, inclusive na própria legislação. Existe uma posição oficial das Forças Armadas em relação à homossexualidade? Não vejo uma posição oficial. Não há uma posição oficial, até porque eu penso que não é questão de uma posição oficial. Nenhuma discriminação é realizada a qualquer tipo de ser humano, a qualquer tipo de militar. O Exército se caracteriza por uma instituição democrática, onde todos são tratados da mesma forma, independente de religião, independente de classe social, de cor. Então, o homossexualismo é tratado com naturalidade, não há questão de discriminação em hipótese alguma. Ok, até porque não é, coronel, hoje nós temos a mulher no Exército, então não quer dizer que você tem mulher no Exército, no batalhão, eles ficam lá se agarrando, se beijando, ou namorando, nem pode de repente até namorar mais lá fora, pode até casar, né, de repente, não sei se já aconteceu isso, mas pode, né? Mesma coisa, você tem homossexuais, eles não estarão se abraçando, não estarão de mão dada, não estarão exercendo a sexualidade dentro do Exército, é a mesma coisa, né? Então realmente isso é um pouco voltado ao preconceito. Mas é sempre interessante saber essa posição, né? Até porque os próprios rapazes, quando estão enfrentando uma situação assim. Agora já nós citamos a mulher, a mulher no Exército, é novidade, não é não? Não é bem novidade. Talvez para a sociedade possa ser novidade. No Império, Maria Quitéria pertenceu aos quadros do Exército. Na Segunda Guerra Mundial, 67 mulheres foram para a guerra, foram enfermeiras e foram para a guerra. O que tem sido, ao longo dos tempos, sendo discutido pela sociedade, e é claro, o Exército é parte da sociedade, é uma participação mais efetiva da mulher. Isso sim, eu acredito que seja mais novo para a sociedade, talvez a novidade. A mulher no Exército, em 1991 eu saí da academia, em 92 já tinha mulheres no Exército cursando os cursos de administração, de medicina, e estavam já entrando nos quadros do Exército. Nos últimos anos para cá, a presidenta Dilma determinou inclusive a participação de mulheres nas armas, quadros e serviços. Isto, sim, é uma novidade mais recente. Nas armas, quadros e serviços, a gente não vinha pensando nessa questão como está sendo pensada agora. Mas já existem mulheres piloto, então eu não vejo nenhum problema das mulheres, nem eu, nem o Exército, né? O Exército, inclusive, determinou um estudo e no prazo de 5 anos vai estar implementando as mulheres nas armas, quadros e serviços. Pois eu tenho visto uma matéria recentemente, numa emissora de televisão, não me lembro qual, mostrando o treinamento das moças junto com a rapaziada, assim, né? Treinamento físico, é claro que elas não vão procurar levantar 50 quilos, alguma coisa assim. Exato. Mas um treinamento assim que me pareceu até bem puxado, assim, né? E eventualmente elas poderão enfrentar situações assim, não é verdade? Perfeito. Inclusive, lá no Comando Militar da Amazônia, onde eu tive a oportunidade de servir, as mulheres inclusive treinam no curso de guerra na selva, fazem um estágio de adaptação à selva. Aí, meninada, estão vendo? Veja se quem tiver mais entusiasmo nesse sentido, olha, é realmente mais uma oportunidade de carreira militar. Você falou que há algum tempo tem mulheres militares, eu mesmo tive a honra de entrevistar aqui a Major Elza.
Você deve conhecê-la, pelo menos, não é? Conheço. Ela participou da Segunda Guerra, inclusive, foi uma entrevista assim, muito interessante. Uma mulher bem enérgica, né? Pioneira, inclusive, né? Moderna para o seu tempo. Exatamente. A relação entre o Exército e a comunidade, como é que você vê? Como é que a comunidade vê isso? O Exército vê isso da melhor forma possível. Primeiro porque o Exército é a comunidade. O Exército é uma simbiose da comunidade. Na verdade, se você olhar para dentro do quadro do batalhão, o batalhão é composto pela sociedade. Você falou, anunciou, são 400 famílias que estão dentro do batalhão e estarão convivendo este ano. Colocando aí, fazendo uma retrospectiva, quantas famílias não estão dentro do batalhão e não convivem com o batalhão. Além disso, o batalhão está atuando diretamente junto com a sociedade, não só em calamidades, já executou pontes e não em situações de crise, mas não em calamidade. Pintura de escolas, fizemos também. Eu mesmo trabalhei aqui em 92 em distribuição de feijão, governo federal, uma oportunidade. Então, o Exército, ao longo do tempo, sempre contribuiu com a sociedade e vai contribuir sempre que necessário. Nós, inclusive, na Prefeitura de Porto União, nas Vitórias, principalmente Porto União, nós temos muito vínculo com o 5º Batalhão. Então, nós temos na Secretaria de Cultura e Turismo muitas atividades que nós sempre fazemos junto com o Exército. Você está chegando aqui, nós não incomodamos muito você, não pode ter certeza que logo nós estaremos fazendo uma série de atividades assim, interessantes, inclusive importantes, educativas, né? Por exemplo, Dia do Bandeira, feita em parceria com o Exército, a incineração das bandeiras em praça pública, são mostradas todas as bandeiras do Brasil, historicamente, tem no batalhão, inclusive, né, uma bandeira de cada fase que o Brasil passou. Então, e temos muitas outras parcerias muito interessantes, isso é realmente muito bom. O Coronel, vamos passar a palavra para você dar a sua mensagem e se despedir dos meus amigos aí. Ok. Podem continuar contando com o 5º Batalhão. Esse ano nós estamos lançando um livro que conta a história do batalhão, 100 anos do batalhão. São 100 anos, na verdade hoje nós estamos completando 106 anos de criação e 101 de organização. Então o livro traz uma abordagem bastante interessante para a comunidade, porque traz personalidades da comunidade, mostra essa relação do batalhão com a comunidade, traz também muitas informações sobre a escola regimental, que o batalhão educou muita gente aqui na região aqui na região 37 anos e ao longo do Brasil, ao longo da existência do batalhão 69 anos. Então eu acho que é uma oportunidade ímpar de conhecer em maior profundidade o que é o batalhão Jorestável. Obrigado, Coronel, por sua participação. Inclusive, o nosso companheiro da TV Milênio, Marcelo Storck, o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, que os alunos têm que fazer ao terminar o curso superior, ele fez baseado na história do batalhão. Quer dizer, veja a importância do batalhão na nossa comunidade, realmente, né? Meus amigos, foi um prazer conversar com vocês, e naturalmente aqui com o Coronel Franco Azevedo, e espero vocês no próximo programa. Até lá.